Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, como está? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, para todo mundo que assiste o CBN Brasil também. Boa tarde, Vera. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, vai pautar a proposta de emenda constitucional que, segundo ele, vai dimensionar a atividade parlamentar e o pessoal está chamando de PEC da impunidade, Vera. PEC da blindagem ou da impunidade de um lado e de outro PEC das prerrogativas. Tudo é uma questão de semântica, né, Sardenberg? Mas a verdade é que a proposta de emenda à Constituição retoma o que dizia o texto da Constituição de 1988, no que diz respeito à necessidade de autorização prévia do Congresso para processar deputados e senadores por crimes comuns. Então, esse é o grande interesse dos parlamentares, principalmente devido a uma série de investigações que está em curso, que diz respeito a desvios de recursos de emendas parlamentares. Então, o foco de várias bancadas nesse projeto, e o Hugo Mota não conseguiu resistir à pressão enorme que já havia do Centrão, e passou a haver também por parte da bancada do PL, a bancada bolsonarista, porque esse projeto entrou num pacote lá que os bolsonaristas apresentaram para se contrapor às ações do Supremo Tribunal Federal. Eles têm dito que esse pacote os protege das investidas do Supremo e que esse projeto específico da blindagem impede que eles sejam processados sem autorização do Congresso pelo que eles entendem ser perseguição política do Supremo Tribunal Federal em relação à direita. Então, o Mota topou pautar, o projeto teve a urgência aprovada, deve ser votado em primeira e segunda votações já nessa quarta-feira na Câmara. Hoje, né? E depois segue para o Senado. E como é de se esperar, né, Vera? Aparentemente, o projeto conta com um largo apoio dos parlamentares, né? E bem suprapartidário, né, Cássia? A votação da urgência é sempre um termômetro para esse tipo de coisa e deverá passar com relativa facilidade. Já um outro projeto que ele também concordou em pautar essa semana é mais controverso, que é o projeto que muda a regra do foro privilegiado e é outro daqueles que os bolsonaristas passaram a exigir que fossem votados. Então, é o Hugo Mota que, depois de dizer que endureceria com os bolsonaristas, que faria uma super investigação daquele motim que parou a Câmara há cerca de 2 semanas, na verdade está aquecendo com a pauta que eles propuseram e quase tentaram impor. Ele tem dito aí para interlocutores que essa do foro privilegiado ele está pondo para enterrar, porque ela não vai passar e aí enterra de uma vez e ele se livra dessa pressão. Mas a outra, da prerrogativa ou da blindagem, essa tem um apoio bem generalizado e deverá passar. E pode ser que passe, inclusive, com o apoio do PT. E quanto ao mérito, Vera, a história da impunidade, da blindagem e tal, é que os deputados, os parlamentares, devem ser protegidos das suas atividades parlamentares, né, dos discursos feitos em plenária, etc. Não crimes comuns como de corrupção, por exemplo, que é o caso da discussão dos processos envolvendo as emendas parlamentares, né? O que eles dizem é que ser julgado direto no Supremo tira dos parlamentares a possibilidade de recurso e cria um rito sumário, daí porque eles querem tanto a mudança do foro quanto essa autorização prévia da casa, para que não sejam alvo do que eles chamam de perseguição. Mas a verdade é o seguinte, né, Sardenberg, é o que eu sempre falo, se não querem a criminalização da política, seria bom não cometerem crimes, né? O próprio Davi Alcolumbre falou, temos que descriminalizar as emendas parlamentares. Ora,
Para fazer isso, seria ótimo que as emendas parlamentares não fossem alvo de repetidos crimes, inclusive de desvio de recursos, superfaturamento, favorecimento a aliados e outras coisas do gênero, né, Sardenberg? E o julgamento em primeira instância tem muito processo pela frente, né? Primeira instância, segunda instância, recurso e tal, dá um tempão, né? Essa do foro é com isso que eles contam, né? Com a ideia de que tenham mais instâncias recursais, mais tempo e que a coisa caia antes mesmo de chegar no Supremo. Mas os aliados do Hugo Mota estão dizendo que não vai passar. Vamos conferir se não passa também mais essa junto com a boiada, né? Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Muito boa tarde e até o ponto final e até amanhã aqui no Bom Dia, no CBN Brasil. Bom dia, CBN Brasil. Até mais, gente. Até mais, Vera. Tchau, Até mais tchau. tarde.